5 de fevereiro de 2019, Romulo Jogaib, de Niterói para o mundo. Meus amigos, repaginado aqui a minha caverna. Minha esposa deu uma repaginada aqui, estava uma grande bagunça. Quem conhece, quem me assiste sabe, e meus vídeos são muito artesanais. Eu simplesmente ligo a câmera do meu celular, faço uma vinheta maneira para homenagear minha família, quem me apoia, quem me dá suporte para continuar fazendo esses vídeos. E aqui estava tão bagunçado e eu já estava ficando desmotivado. Minha esposa veio, deu uma arrumada, olha aí, bonitinho como é que tá, tudo arrumadinho. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre disfunção erétil. Um problema de saúde muito importante e muito negligenciado. Homem, geralmente, tem muita relutância, ainda no século em que nós estamos, de procurar auxílio médico. Quanto mais se tratando de um problema de disfunção erétil. E a tendência natural é esse homem se culpar ou fugir do problema, que muitas das vezes pode ser apenas um sintoma que está sinalizando para um problema muito maior de saúde. Tá ok? Vamos dar sequência à nossa vinheta clássica e então, vídeo. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Oh, luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking Meus amigos, disfunção erétil. Nós, em pleno século XXI, com o estilo de vida que temos, cada vez mais dormindo menos, trabalhando mais, levando o trabalho para casa, um estilo de vida estressante, passando várias horas do dia no trânsito, temos aí frequentemente produzido homens cada vez mais com níveis de testosterona mais baixo. Mas engana-se você se pensa que hoje eu vou falar apenas de testosterona. É claro que é um assunto que a grande maioria desse público adora que eu fale, e eu também. Mas a função erétil ela é muito mais abrangente do que somente a testosterona. E esse vídeo aqui, para eu dar início a ele, eu tenho que explicar para vocês que uma função erétil boa, ela está relacionada com 3 grandes sistemas no nosso organismo funcionando em perfeita harmonia. São eles o sistema endócrino, que envolvem uma saúde, uma harmonia entre os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, DHT. Esse sistema endócrino tem que estar íntegro. O sistema cardiovascular, o cardiocirculatório, que envolve uma saúde do órgão propulsor disso daí, que é o coração, e a parede, o endotélio desses vasos. Eu sempre falo sobre endotélio. Endotélio é a parede interna dos vasos do nosso organismo. Então, esse sistema cardiovascular ou cardiocirculatório, ele tem que estar íntegro. E o sistema nervoso central e os seus nervos periféricos. E quando eu falo de integridade, eu estou me referindo a um sistema circulatório semelhante a um encanamento, livre de entupimentos. E no caso do corpo humano, esses entupimentos, ou esse entupimento, seria representado pela inflamação endotelial, ou seja,
A parede desses vasos, dessas artérias, dessas veias, elas não são, diferentemente de um sistema de encanamento, meramente tubos de conexões que estão ali simplesmente conectando um ponto ao outro. Eles são, diferentemente do encanamento, são sistemas vivos que estão frequentemente emitindo sinais e recebendo sinais, sinalizações de fora do organismo, vindos da dieta, vindos de hormônios e substâncias que o nosso organismo metaboliza e manda para dentro da corrente sanguínea e se comunicando com o meio. E quando a gente fala de sistema circulatório íntegro, a gente está falando de pouca ou nenhuma placa de ateroma nesse sistema circulatório. E placa de ateroma é nada mais, nada menos do que aquela placa gordurosa que vai entupindo a luz dos vasos. E quando eu falo luz, é o tamanho daquele vaso, é o interno, o interior desse vaso. E calcificação. Essas placas de ateroma, elas sinalizam inflamação. E essa inflamação sinalizada continuamente vai gerando calcificação. E a parede desses vasos vão se tornando frequentemente endurecidas e com a sua luz, com o buraco por onde esse sangue passa, cada vez mais estreito. Sendo assim, essa inflamação continuada promove uma piora da circulação. E isso a gente vai ver tipicamente no diabetes, no hipertenso, na dislipidemia, na hipertrigliceridemia e dentre outras doenças que vão estar entupindo, em última análise, a luz desses vasos. Além do sistema circulatório, nós não podemos deixar de lembrar que uma boa ereção ela precisa da integridade do sistema nervoso central e dos seus nervos periféricos, ou seja, um impulso sexual, os estímulos erógenos externos, táteis, visuais ou simplesmente impulsos erógenos relacionados ao pensamento do homem, vai disparar no córtex cerebral um impulso e esse impulso vai ser propagado pelos nervos do corpo humano até chegar aonde ele tem que sinalizar, no caso do pênis, e promover uma sinalização que diga para o pênis, que diga naquela região que ele deve relaxar a parede dos vasos, a musculatura lisa dos vasos e receber o afluxo de sangue. Então, em última análise, o pênis, o que ele é? É uma bolsa de nervos e sangue que, quando estimulado, quando o corpo humano recebe o estímulo correto, ele se enche e fica ereto. Tendo dito isso, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que um homem que tem a sua saúde erétil plena, ele tende a ter a integridade desses três sistemas funcionando em perfeita harmonia. E um homem que não tem uma saúde erétil satisfatória, ele no mínimo deve investigar a integridade de algum desses três sistemas, ou de todos, melhor dizendo. E sendo assim, com o estilo de vida que nós temos hoje, com as pessoas cada vez mais sedentárias, eu digo aqui para vocês que o sistema mais acometido de todos eles é, sem sombra de dúvida, o sistema cardiocirculatório, o cardiovascular. Não é o sistema endócrino e nem é tanto o sistema nervoso central e os seus nervos periféricos. E por que eu estou falando isso? Embora nós vivamos hoje uma epidemia cada vez frequente e maior de homens com baixa testosterona, no Brasil hoje cerca de 48% dos homens acima de 40 anos de idade, eles sofrem de modo regular ou em algum período da sua vida de disfunção erétil. E nós sabemos que a partir da terceira década de vida, as doenças circulatórias que frequentemente vão se instalando de maneira silenciosa, sem dar sintomas, elas, a partir da terceira década de vida, início da quarta, elas começam a dar seus sintomas. Ou seja,
o entupimento, a inflamação endotelial na parede desses vasos, ela começa a dar sintoma a partir dos 40 anos de idade. E um desses sintomas é a dificuldade de enchimento do pênis. E esses sintomas podem ser diversos. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma condição no homem chamada claudicação intermitente, que é aquele homem que, ao caminhar, começa a sentir uma dor que ele nunca sentia na musculatura da perna. Normalmente começa pelos os músculos mais distais, a panturrilha, e aí essa evolução tende a ir acometendo mais a musculatura da coxa, musculatura anterior, posterior, e ele frequentemente não entende, mas vai lidando com aquilo porque é silencioso, vai se instalando ao longo de anos. Ele começa a andar e ele começa até a contabilizar. Poxa, eu ando 1,5 quarteirão, eu começo a dor. E essa dor, ela é esforço dependente. O músculo está ali exigindo, contraindo, pedindo substrato calórico, energia, e o sangue que está querendo chegar lá, ele, por conta dessa inflamação endotelial, dessa calcificação, dessa diminuição da luz na parede dos vasos, chega cada vez menos. Então, por uma questão de demanda, necessidade do músculo e oferta, chegada de sangue nesse músculo, o músculo começa a sofrer um metabolismo exacerbado anaeróbio e com isso gerando lactato, que gera dor. Essa condição, claudicação intermitente, ela é uma condição que sinaliza para a gente que está havendo inflamação endotelial e que a parede desses vasos está ficando comprometida. E semelhante a um sistema de encanamento, se a gente tem uma água suja numa caixa d'água, certamente essa sujeira vai chegar a outros sistemas desse encanamento. E no sistema circulatório não é diferente. Se nós temos um sangue carregando, transportando substâncias inflamadas, inflamatórias, pró-inflamatórias, é lógico que a parede desses vasos ela vai apresentar inflamação crônica, ou seja, inflamação endotelial. E eu posso dizer hoje com tranquilidade que nas artérias do pênis elas têm em média 1 milímetro de tamanho e as artérias coronárias que circundam o coração, elas têm em média 4 milímetros. Portanto, se eu começo a ter entupimento, inflamação endotelial no pênis, diminuição do aporte sanguíneo desse pênis e com isso os sintomas de disfunção erétil, é claro que eu posso dizer que isso está acontecendo no organismo como um todo. E existe até um pesquisador que fala que uma disfunção erétil hoje não tratada pode ser um infarto daqui a 4 anos, mostrando para a gente que aquele entupimento que está ocorrendo nas artérias penianas pode também estar ocorrendo nas artérias coronarianas. E no pênis ele vai dar disfunção erétil, mas no coração ele vai dar infarto agudo do miocárdio. No encéfalo ele vai dar um AVC, um acidente vascular encefálico. E é óbvio, são condições que mais matam o homem hoje em dia. A gente sabe disso, que a doença circulatória é a doença que mais mata hoje em dia. E nós sabemos também que muito dessa doença é refém do nosso estilo de vida e da alimentação que nós temos hoje. Nós hoje vivemos de maneira muito mais sedentária do que há 20, 10 anos atrás. E por conta do trabalho, do trânsito, da concentração de serviços nas grandes cidades, as pessoas das grandes cidades estão cada vez mais com um estilo de vida ruim. E passamos várias horas sentados, 6, 7, 8 horas por dia trabalhando sentado, e achamos que o corpo humano foi programado para isso. E eu canso de falar isso com meus pacientes, que às vezes falam, poxa, mas eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu falo, bicho, você trabalha quantas horas por dia sentado? Às vezes o dia todo, 6 horas, 8 horas. Cara, corpo humano não foi programado para isso. Minha profissão é assim, vou fazer o quê? Eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que entender que a situação que você está vivendo é uma situação anômala.
é uma situação que predispõe você a doenças. Então você precisa de um cuidado muito maior com a sua alimentação e precisa colocar sim uma atividade física para garantir a saúde desse sistema circulatório, que é o que majoritariamente acomete a nossa população geral hoje em dia. Quando a gente fala de disfunção erétil, a gente pensa logo em Viagra, em Cialis, em Eleva, em Tadalafila, e essas medicações elas atuam num componente muito pequeno da disfunção erétil, que é nada mais nada menos do que a capacidade de abrir e fechar os vasos por onde o sangue no pênis ele vai ficar retido. E a inibição da enzima fosfodiesterase 5 é onde essas substâncias, esses medicamentos atuam, e com a inibição da fosfodiesterase 5 ocorre maior acúmulo de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, atuando no sistema venoso, no sistema cavernoso do pênis, promovendo maior dilatação, maior capacidade de enchimento e manutenção de sangue dentro desse pênis, melhorando a função erétil. Isso é importante, isso é legal, isso é válido, sem dúvida nenhuma, é um advento da medicina que veio para promover saúde, qualidade de vida. Eu sou totalmente favorável. Foi uma medicação que inicialmente era tratada foi inventada para tratar hipertensão arterial, e o médico viu frequentemente que esses pacientes relatavam melhora da função sexual ou persistência de ereção depois que começaram a medicação. E então foi descoberto a substância, o Viagra, o Sildenafil, o Tadalafil, e foi então usado, né, na disfunção erétil. Só que nós, como cuidadores, como médicos, e até você como paciente, não deve tampar o sol com a peneira. Se você tem sintomas de disfunção erétil, você deve procurar um médico, sim, você deve procurar um auxílio profissional, pois outras questões podem sim estar relacionadas a isso. E você tratar de forma sintomática o seu problema pode muitas das vezes melhorar e te dar qualidade de vida, mas você vai estar perdendo a oportunidade de entender o que está acontecendo no seu organismo e evitar problemas futuros. A medicação ela trabalha apenas num componente desses 3 sistemas que eu expliquei para você, mas ele trata de forma sintomática e não trata a base do problema. É lógico que a gente sabe que sexo, disfunção erétil envolve todo um componente de cunho emocional, e em medicina a gente tem uma analogia com da disfunção erétil com uma mulher soprando um vento e um barco à vela, onde esse barco seria alimentado pelos vasos e pelos nervos. Esse barco seria o pênis. Essa vela seria a cabeça, o emocional desse homem, onde ele pode ser afetado por estresse, por fatores emocionais, por envolvimentos ou problemas do relacionamento. E esse vento soprado pela parceira, uma parceira que estimula, uma parceira que deixa o homem à vontade para que esse barco tenha a sua navegação plena. Então é lógico que tem muita complexidade, não é apenas meros sistemas, são sistemas que trabalham em conjunto e ainda assim estão subjugados ao fator emocional. E em relação a doenças, o diabetes seria aí o grande carro-chefe como promotor da inflamação endotelial. E é lógico que a gente sabe que existem outras condições genéticas, a hipertrigliceridemia, a dislipidemia também tem o seu grau de contribuição para a inflamação endotelial, mas o carro-chefe de todos é o diabetes. E a gente sabe que o paciente diabético ele tem uma condição chamada de polineuropatia,
e ele tem a inflamação endotelial comprometida. Ou seja, em última análise, esse diabético ele tem os seus nervos, a saúde dos seus nervos comprometida e a circulação comprometida. Tanto que há diabéticos não tratados que vão sofrer cegueira, vão sofrer amputação de extremidades, dedo dos pés, por exemplo, e obviamente o pênis, como seria um órgão também que recebe capilares, vasos sanguíneos de pequeno calibre, ele vai sofrer sim também uma circulação comprometida. Portanto, o diabetes seria o grande carro-chefe aí em promover disfunção erétil. O paciente hipertenso, o paciente que tem hipertensão arterial e que não trata, ele também vai ter uma inflamação endotelial exacerbada, o fluxo sanguíneo aumentado, ele vai sim promover inflamação endotelial, exacerbar a inflamação endotelial. Além do que, esse paciente hipertenso, ele pode muitas das vezes, usando medicações, e aqui eu vou falar de uma medicação muito responsável por causar disfunção erétil, que é o beta-bloqueador. Atenolol, propanolol, bisoprolol, carvedilol, são substâncias que têm a sua indicação, obviamente, mas que causam bastante disfunção erétil também. Então, isso deve ser analisado com o médico. E no quesito nervos, integridade do sistema de condução do corpo humano, que seria os nervos. É lógico que a gente pode ter aí um trauma de bacia, comprometendo nervos erigentes, uma cirurgia intestinal, onde foi necessário remover parte do intestino e com isso comprometido o plexo nervoso, o plexo circulatório desse órgão. E comumente também, como a gente sabe, uma cirurgia de próstata, uma prostatectomia. Por dentro da próstata a gente sabe que passam nervos erigentes que são responsáveis por favorecer a condução do estímulo elétrico via sistema nervoso com o pênis. Então a questão erétil ela envolve 3 sistemas importantes e obviamente também vai estar relacionado com a parte emocional. Eu acredito que a finalidade desse vídeo hoje, pessoal, é chamar a atenção para você, homem, que acha que tem ou que frequentemente enfrenta problema de disfunção erétil, procurar auxílio médico. Pode sim, sem dúvida, o seu problema ser único e exclusivamente de cunho emocional, que bom. A gente sabe que uma parceira nova, muitas das vezes, não deixa o homem totalmente à vontade, ou o homem não se sente totalmente à vontade, e ele pode ter episódios sim de disfunção erétil por conta disso, e aí estaria relacionado com a questão emocional. A gente sabe também que homens que comumente não têm ereção noturna, não têm aquela ereção matinal, podem sim frequentemente estar relacionados com baixos níveis de testosterona. Isso é checado, isso é perguntado em consulta. E, obviamente, a mais silenciosa e perigosa de todas é a doença circulatória, que muitas das vezes não tem nenhum sintoma, nenhum outro sintoma, nenhum outro sinal. Ela vai se instalando silenciosamente. Tá ok, meus amigos? Essa é a finalidade do vídeo, informar, chamar atenção para você cuidar sempre da sua saúde como um todo, inclusive da função erétil. Meus amigos, quem gostou, curte, compartilhem, se inscrevam no canal. Em breve vamos estar compartilhando mais conteúdo. Um abraço a todos.